Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Saiba que você está no momento certo, na hora certa e também no canal certo para estudarmos mais a respeito da lição ou das lições bíblicas CPAD. Olha o tema desse trimestre, muito empolgante. Vamos falar sobre a igreja em Jerusalém. Que tema maravilhoso. Vamos desenvolver aqui uma eclesiologia totalmente bíblica. Por isso eu peço a você, prepare aí o seu bloco de anotação ou então o seu papel e a sua revista junto com sua Bíblia para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. A lição de número 1, que é do próximo domingo, é essa lição aqui. Olha que tema maravilhoso. A igreja que nasceu no Pentecostes. E aí, professor, já preparou sua aula? Aluno, já fez seus apontamentos? Já separou suas perguntas para levar ao professor no próximo domingo? Então vamos juntos, vamos conhecer a palavra do Senhor nessa lição totalmente empolgante, porque nós vamos falar sobre o pentecostalismo, sobre Pentecostes totalmente bíblico, beleza? Mas antes eu peço a você, se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe seu comentário e no final compartilhe essa aula para os grupos de WhatsApp da EBD da sua igreja e também da sua família, para que eles possam também, junto conosco, se edificar, beleza? Então, o tema da nossa lição é a igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja que nasceu no Pentecostes. Qual que é o texto principal? Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 4, que nos diz o seguinte: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse texto é um texto muito caro para os pentecostais, porque aqui nós podemos observar de fato o que é um pentecostalismo bíblico, o Pentecostes bíblicos, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que resume um pentecostal? É um que é cheio do Espírito Santo para louvar, para testemunhar, para pregar o evangelho às nações. Isso define um homem ou uma mulher pentecostal. Vamos lá. A verdade prática diz o seguinte: a igreja nasceu no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão até os confins da terra. Olha que verdade prática totalmente profunda. A igreja nasceu no Pentecostes. Então nós temos uma primeira verdade aqui. A igreja, ela não nasce no Antigo Testamento. A igreja não nasce enquanto Jesus está ali no seu ministério. Aqui a verdade prática nos ensina que a igreja, ela nasce no Pentecostes e foi capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão até os confins da terra. Bom, se a igreja nasce no Pentecostes, se ela é revestida do Espírito Santo e de poder, qual é de fato a missão da igreja? A missão da igreja é testemunhar, pregar em todos os confins da terra. Vamos então aos objetivos desse nosso encontro, dessa nossa aula. Então eu peço a você, professor ou aluno, faça apontamentos aí. Quais são os objetivos? Isso é importante você deixar explícito para o seu aluno. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar a natureza do Pentecostes bíblico. Qual é a natureza? Quando nasceu? Como nasceu? Em segundo lugar, nós vamos enfatizar o propósito do Pentecostes bíblico. Qual que é o propósito? Para que nós, de fato, fomos batizados no Espírito Santo? Somos chamados de pentecostais por quê? Qual é o propósito? Qual é a marca? E em terceiro lugar, nós vamos descrever quais são as características do Pentecostes bíblico. Então, prepare aí, eu já fiz várias marcações na minha revista, conforme você pode ver aí, ó, muitas marcações, fiz alguns apontamentos aqui, já preparei a minha aula para que nós possamos entrar nesse trimestre totalmente preparados e conhecendo mais profundamente a palavra do Senhor. Eu peço a você,
Você pode fazer com que esse vídeo ele passe mais rápido, mas não deixe de conferir até o final essa aula. Tem gente que para em 10% do vídeo, ou seja, fica um ensino pela metade. Veja até o final, faça os seus apontamentos para você estar totalmente preparado. Vamos então para a introdução desta lição. Antes de explorarmos a respeito da igreja em Jerusalém, é essencial compreendermos um pouco o evento central, o qual originou o Pentecostes. Isso é importante. Então, antes de adentrarmos no tema geral, que é sobre a igreja em Jerusalém, é importante nós elencarmos um pouco a respeito daquilo que é essencial, que foi o evento central, que foi o Pentecostes. Em primeiro lugar, vamos observar que no cenáculo havia 120 discípulos reunidos. Nós vimos nas aulas anteriores de outras lições, onde nós podemos observar no evangelho escrito por João, nós podemos ver que Jesus ele ressuscitou, trouxe esperança, ele se manifestou por várias vezes para várias pessoas, beleza. E antes dele se tornar totalmente glorificado e ser assunto aos céus ou subir, ele ordena aos discípulos para esperarem receber o Espírito Santo. Então, nós vamos observar que no cenáculo havia ali 120 pessoas esperando essa promessa de Jesus, e todos foram batizados com o Espírito Santo, cumprindo o quê? Cumprindo a promessa de Cristo. Então, Cristo prometeu o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo, ele batizou os 120 no Espírito Santo ou por meio do Espírito Santo. Stanley Horton fala o seguinte, ele destaca que Pentecostes não é apenas um evento histórico, mas o início de uma era contínua de capacitação para a missão. Então, Pentecostes, ele não é somente um evento histórico que aconteceu e não acontecerá mais. Não, ele diz aqui que ele é o início de uma era totalmente contínua com o objetivo de quê? De capacitar para a verdadeira missão, que é o quê? Pregar e testemunhar. Então, você precisa tomar nota disso. Em primeiro lugar, vamos observar que o propósito do derramamento do Espírito foi para dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Então eu sou conhecido como um pentecostal por quê? Porque eu recebi do Espírito Santo, o Espírito foi derramado na minha vida para que eu pudesse experimentar desse poder. Para quê? Somente para experimentar? É um fim em si mesmo experimentar? Eu recebi, experimentei? Não, tem um ato contínuo nisso, que é levar a verdadeira adoração a outros também e viver a genuína adoração e também testemunhar no mundo. No tópico de número 1, vamos observar que o autor ele vai abordar sobre a natureza do pentecostalismo bíblico. Qual que é essa natureza do pentecostalismo bíblico? O que é o Pentecostes? Bom, Pentecostes ele era uma festa judaica que era celebrada 50 dias após a Páscoa, também chamado de Festa das Semanas. Nesse contexto, Deus ele escolhe derramar do seu Espírito para o cumprimento das suas profecias, conforme nós vamos observar em Joel, capítulo de número 2, verso de número 28 e 29. Então Deus ele é específico, ele escolhe uma data, uma era, um tempo de uma festa, para que ele possa ali sinalizar para todos que ele estava cumprindo com a sua promessa, a qual ele havia dito por meio da boca de Joel que chegaria um tempo que ele derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. Então Atos capítulo 2, de 2 a 3, descreve esse momento impactante. E ali nós podemos observar vários sinais sobrenaturais. Vamos observar um som, ou seja, um vento impetuoso, que significa ou simboliza o quê? Simboliza o vento, simboliza vida ou a presença de Deus, conforme lá em Ezequiel capítulo de número 37. Deus ele sopra um vento,
tipificando a vida, para trazer vida a um exército que estava morto. As línguas como de fogo, o fogo significa, ou simboliza o que nas escrituras? O fogo simboliza a purificação, poder e a presença de Deus. Olha o que Greg Kinnear, ele escreve em seu comentário bíblico, ele observa o seguinte, que os sinais no Pentecostes, eles lembram as teofanias do Antigo Testamento, como lá no Sinai. Assim como Deus se manifestou de uma forma extraordinária no Sinai, trazendo relâmpagos, trazendo trovoadas, se manifestando ali com símbolos extraordinários, assim também ele se manifesta em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Matthew Henry, ele fala o seguinte, que o fogo no Pentecostes, ele mostra que Deus não somente fala ao homem, mas purifica, consome o pecado do homem e o prepara para a sua boa, perfeita e agradável obra. Então nós podemos fazer essa comparação. Assim como no Sinai, Deus se manifestou extraordinariamente para trazer a Moisés em pedras a sua palavra, ou seja, ele cravou a sua lei em tábuas de pedra. Já no Novo Testamento, em Pentecostes, ele crava a sua palavra no coração dos seres humanos. Isso já era uma promessa, conforme diz em Jeremias 31:33. Então, em sua pregação pentecostal, Pedro também ele afirmou esse evento de forma extraordinária, que esse evento ele estava ligado totalmente à pessoa de Jesus Cristo, à vinda de Jesus, morte e ressurreição. Então, sem Jesus não há de fato derramamento do Espírito. Isso é importante. Então tome nota disso, professor e aluno. O Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina centrada em Cristo em tempos finais. Então, para a nossa reflexão, há uma pergunta que surge ao nosso coração: como podemos viver hoje essa realidade do Espírito escrevendo a sua palavra em nosso coração? Então, o tópico de número 1 vai tratar sobre essa temática especial. O tópico de número 1 vai falar sobre a natureza do Pentecostes, onde iniciou o Pentecostes foi em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Qual é a natureza? A natureza do Pentecostes é a natureza onde Deus ele se manifesta de forma extraordinária, trazendo vários sinais e capacita 120 pessoas ali em línguas, para falar em línguas, mas com o objetivo também de testemunhar a respeito do evangelho. Então vamos ver que aqueles homens foram totalmente purificados, seus pecados foram consumidos de fato e eles estavam preparados para a boa e perfeita obra do Senhor, que era testemunhar e pregar o evangelho a toda criatura. Se você está gostando dessa aula, gostou desse tópico de número 1, já peço a você, antes de você se esquecer, verifique aí se já é inscrito ou não. Se não é inscrito, inscreva-se e também deixe seu comentário para ver se está te agradando essa aula, se está edificando a sua fé. O tópico de número 2, vamos para o tópico de número 2, que tem como título o propósito do Pentecostes bíblico. Observamos a natureza do Pentecostes bíblico. Em segundo lugar, vamos observar agora o propósito. Para que o Pentecostes bíblico? Muitos associam Pentecostes apenas como manifestação extraordinária, mas o principal propósito do Pentecostes bíblicos é, conforme o autor coloca na revista, em primeiro lugar, promover a verdadeira e autêntica adoração. Então, nós vamos observar Atos 2:11 diz o seguinte: temos ouvido em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Que grandezas são essas? Em forma de adoração, de louvor e de manifestação verbal a respeito desse Deus maravilhoso. Então, eles falavam em línguas e aqueles
povos escutavam nas suas próprias nacionalidades a respeito das grandezas de Deus, conforme Atos capítulo 2, verso 11. Então, em primeiro lugar, conforme o autor, ele especifica na revista, em primeiro lugar, o objetivo ou o propósito do Pentecostes bíblico é a verdadeira adoração. E em segundo lugar, ele coloca que é capacitação para o testemunho eficaz. Diz Atos 1:8: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então, o objetivo do Pentecostes bíblico é para, de fato, desenvolver uma adoração a Deus e, em segundo lugar, preparar a pessoa para testemunhar a respeito da grandeza de Deus. E o comentário bíblico Beacon da CPAD nos diz o seguinte: o fogo pentecostal não é um espetáculo para ser observado, mas chama que consome o crente em serviço e em santidade. Olha que coisa interessante. O fogo pentecostal não é um espetáculo para ser observado apenas, mas chama que consome o crente em serviço e em santidade. Então, o batismo no Espírito, ele não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para o quê? Para desenvolver adoração centrada em Cristo e para testemunhar, para pregar. Vamos ver que os discípulos receberam o Espírito Santo e eles não ficaram a vida toda, eles não morreram no cenáculo, eles não morreram no templo, eles não ficaram naquela região. Tanto que onde morreu o apóstolo Pedro? Em Roma. E os outros apóstolos espalhados. Por quê? Porque um dos objetivos principais do Pentecostes bíblico e um dos objetivos principais de receber o Espírito Santo é o quê? É estar capacitado para testemunhar sobre o evangelho genuíno nos quatro cantos da terra. Nós vamos observar também que o Pentecostes, ele tem um objetivo ou uma dimensão escatológica. Vamos ver em Atos 2, 17 ao 21. Pedro, ele cita Joel nesses versos, mostrando que o Pentecostes, ele antecipa o grande e glorioso dia do Senhor. Isso nos lembra de não vivermos de forma isolada, mas ativos e totalmente testemunhando a respeito da volta de Cristo. Então, Pedro, citando Joel, diz que essas coisas estavam acontecendo e elas, de fato, estavam prometidas em acontecer, ou essas coisas estavam prometidas para acontecer antes do grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, antes da volta de Jesus. Se é antes da volta de Jesus, qual é o objetivo desse glorioso impactar, desse derramamento do Espírito? Não para nos isolarmos, mas nos capacitar para que nós possamos ser testemunhas oculares, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Tome nota disso, professor, tome nota disso, aluno. Qual é o propósito do Pentecostes bíblico? Em primeiro lugar, nós vamos observar que é capacitar a pessoa para a adoração genuína e também capacitá-la para testemunhar a respeito do evangelho. E se você é novo por aqui, eu peço a você e continue insistindo, inscreva-se neste canal, deixe seu like aí, o seu comentário, para que você possa receber mais notificações de aulas como essa. No tópico de número 3, nós vamos observar as características do Pentecostes bíblico. Observamos até agora, no tópico de número 1, o seguinte: qual que foi o tópico de número 1? A natureza do Pentecostes bíblico. No tópico de número 2, o propósito do Pentecostes bíblico. E no tópico de número 3, vai falar sobre as características do Pentecostes bíblico. O Pentecostes é descrito como o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 1:5 e 1:8. Não se trata de um batismo com o Espírito Santo no sentido de regeneração. Não. Existem linhas de pensamentos que acreditam que ser batizado no Espírito Santo é você descer as águas. Outros acreditam que é além de descer as águas, que significa descer as águas, mas principalmente quando você é regenerado. Nós acreditamos, pentecostais, que o batismo no Espírito Santo, ele vem depois da regeneração, depois da conversão. Vamos lá.
Me dê provas, professor. Vamos observar a vida dos discípulos. Nesse exato momento que o Espírito cai sobre eles eram ou não regenerados? Eles tinham ou não o nome escrito nos céus, conforme Lucas 10? Nós vamos observar que sim, há vários sinais de regeneração, de transformação. Jesus disse em João capítulo 14, 15, que eles estavam purificados pela palavra, ou seja, eles eram convertidos, genuinamente convertidos. E aqui eles recebem a presença do Espírito Santo, você vê que é distinto da regeneração. Então o Espírito Santo ele regenera, mas esse poder pentecostal aqui é para capacitar o crente já salvo para ser cheio do Espírito, para testemunhar a respeito do Evangelho. Sim. Então nós vamos observar que o primeiro sinal inicial é o falar em línguas, conforme nós vamos ver em Atos 2, é o primeiro de muitos outros frutos que vem carregado aí, esse viver baseado do Espírito Santo e andando com o Espírito Santo. Stanley Horton, um teólogo pentecostal, ele vai falar que essa experiência pentecostal, o batismo no Espírito, ela é distinta, ela é definida e renovável, marcando uma vida cheia do Espírito Santo. Então tome nota disso, professor, precisa ser enfático nessa parte com seus alunos. O falar em línguas é a evidência inicial do enchimento do Espírito, mas a continuidade é marcada por uma vida frutífera e um testemunho ousado a respeito de Jesus. Então podemos observar que a manifestação inicial ou as características do Pentecostes bíblico, em primeiro lugar, é o sinal evidente do falar em línguas, mas não parou por aí. Eles não ficaram no cenáculo a vida toda falando em línguas. Não, eles falaram num exato momento e depois eles foram viver a vida, no sentido do que o falar em línguas é a manifestação de que eles estavam cheios do Espírito Santo e depois o Espírito Santo foi os capacitando dia após dia para que eles pudessem testemunhar, pregar, amar, viver uma vida em santidade e assim sucessivamente. Então o Pentecostes, ele marcou o nascimento da igreja. Então a igreja nasce nessa era, nesse momento. Olha o que o comentário bíblico Beacon da CPAD nos diz, que a igreja que nasceu no fogo do Espírito jamais pode se acomodar no gelo da indiferença. Olha que coisa magnífica o comentário Beacon traz para nós. A igreja que nasceu no fogo do Espírito jamais pode se acomodar no gelo da indiferença. Ela foi chamada para ser diferente neste mundo, como sal da terra, que tem o objetivo de quê? De dar sabor nessa terra e não salgar, mas dar sabor, ser luz do mundo para fazer a transformação ou trazer a transformação e o impactar na vida de outras pessoas. Então não fomos chamados para sermos indiferentes ao sofrimento do mundo, mas para experimentarmos a vontade de Deus e compartilharmos o testemunho a respeito de Cristo para essa nação. Então, nós estamos de fato nesse Pentecoste bíblico. Uma pergunta que você pode fazer. Essa foi a lição de número 1, espero ter edificado a sua fé. Peço a você, continue pedindo, compartilhe essa aula para os grupos de WhatsApp, para a EBD da sua igreja, para que outros, junto conosco, possam estar preparados para o próximo domingo, para esse tema importante que é a igreja que nasceu no Pentecostes bíblicos, onde nós aqui, em poucas palavras, podemos apresentar o que é de fato o Pentecostes bíblico, nós podemos observar o propósito desse Pentecostes e também as características que marcam um Pentecostes bíblico. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo ou a próxima lição, se Deus assim nos permitir.